Olá, esse vídeo introduz o quarto experimento do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica, disciplina E301. Meu nome é Paula Dornhofer Paro Costa, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Nos últimos experimentos, a gente tem se debruçado sobre vários fenômenos ópticos e fenômenos eletromagnéticos, né? E eu sempre tenho tentado trazer um pouco da história por trás de determinadas conclusões científicas, né? Nessa aula em particular, eu gostaria de começar com vocês com a seguinte pergunta, né? Como que é possível a gente saber do que uma estrela é feita, certo? Então, o universo guarda ainda uma série de mistérios para os cientistas, né? Mas é bastante empolgante ver quão longe a gente já chegou, né? Vocês já devem ter esbarrado em notícias ou documentários que falam, por exemplo, do que é constituída uma estrela que está a centenas de milhares de luz distante de nós, né? Então, sem ter a menor possibilidade de enviar alguma sonda ou fazer alguma medida nesse corpo celeste que está muito distante da gente, a gente já é capaz de deduzir uma série de informações sobre o comportamento dessa estrela, sobre quais componentes químicos ela é formada, se é uma estrela jovem, se é uma estrela que já está próximo do fim da sua vida, né? A gente consegue monitorar a vida dessas estrelas, certo? Então, a gente já tem acesso a uma série de deduções que são feitas a partir de medidas realizadas a partir da Terra, né? Ou, na melhor das hipóteses, por meio de sondas que são enviadas ao espaço, né? Então, como isso é possível? Como é possível a gente, hoje, né, no nosso atual estado de conhecimento, saber que o universo é formado dos mesmos componentes químicos que nós temos aqui no nosso planeta, né? Então, para responder parte dessa pergunta, a gente continua tentando entender um pouco ainda o que são esses fenômenos eletromagnéticos, quais são eles e como que eles interagem com o meio à nossa volta, né? Então, só apenas relembrando um pouco do histórico que eu trouxe na última aula, a gente, no início do século XIX aí, que a gente começa a ter as primeiras pistas de que sequer existe uma interação, um elo entre eletricidade e magnetismo, né? Eu comentei, por exemplo, do professor dinamarquês Ørsted, que faz um experimento simples que mostra que se a gente passa uma corrente por um condutor, é possível gerar um campo magnético, né? Faraday, ao longo de sua vida, como um grande experimentalista, né, contribui com uma série de experimentos sistematicamente realizados, mapeando quais são essas interações entre eletricidade e magnetismo, né? Então ele mostra que se por meio da eletricidade eu consigo gerar um campo magnético, eu consigo também ir no caminho inverso, ou seja, pela variação de um campo magnético eu gero uma corrente elétrica, e contribui aí com invenções como o gerador, o motor elétrico, né? A documentação detalhada desses experimentos permite que Maxwell, né, seja inspirado por esses resultados e contribua com todo um arcabouço matemático fundamental para a gente entender de fato esses fenômenos, né? Então, Maxwell prevê que para que esses fenômenos que o Faraday observa conseguirem fazer algum sentido matemático, a gente tem que imaginar ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço, e ele chega aí a inferir a velocidade dessas ondas e percebe que o valor que ele obtém é muito próximo daquele valor que recentemente havia se estipulado para a luz, né? Então, nos experimentos de Foucault, ele já chegava num valor para a velocidade da luz de aproximadamente 290 mil km por segundo. Então o Maxwell fala assim, opa, eu estou vendo aqui uma onda eletromagnética, então tudo indica que luz também é onda eletromagnética, certo? E aí o Hertz faz experimentos, uma série de experimentos com ondas que de fato são geradas a partir da variação de campos elétricos, e ele consegue propagar, ele consegue experimentalmente verificar a existência dessas ondas eletromagnéticas.
E no último experimento a gente falou sobre polarização e a gente viu que existe uma relação muito íntima entre a frequência dessas ondas eletromagnéticas e a maneira como elas interagem com a matéria, né? Então, a gente viu que um polarizador, um determinado material que é capaz de polarizar luz visível, certamente não terá o mesmo efeito numa onda eletromagnética de raio-x, por exemplo, ou numa onda eletromagnética com um comprimento de onda muito maior, né? Então, existe aí uma relação entre frequência e como essa determinada onda interage com os materiais, certo? Então, hoje a gente tem o entendimento de que a luz visível nada mais é do que essa pequena faixa do espectro de ondas eletromagnéticas e que é possível tanto ter ondas de altíssima frequência com pequeníssimo comprimento de onda, ondas que são capazes de atravessar o nosso corpo, ondas como os raios gama, por exemplo, que são capazes inclusive de provocar mutações no nosso DNA, né? Assim como a gente pode ter ondas de baixa frequência e grande comprimento de onda, que são ondas que são utilizadas na engenharia para as telecomunicações e, por exemplo, conseguir transmitir sinais a longas distâncias, porque são ondas que são capazes de contornar grandes obstáculos físicos, né? Então, novamente, a gente é apresentado a esse mundo aí, onde a gente tem todo um espectro de ondas eletromagnéticas e essa informação de que frequência, né, barra comprimento de onda é muito importante para definir como que essas ondas interagem com o meio, com os materiais, né? Então, para contar um pouco de como que a gente consegue descobrir do que são compostas as estrelas, né? Eu começo falando aí de uma personagem que também viveu aí no século XIX, que tem uma história pessoal, inclusive, bastante interessante, que é o Fraunhofer, né? E dedica boa parte da sua vida à arte de produzir lentes, produzir prismas, né? Então ele tem esse talento aí quase artesão de manipulação do vidro, né? E tudo isso faz, e curiosidade, né? Então tudo isso faz com que ele desenvolva uma série de prismas de excelente qualidade e ele também é considerado aí o pai da grade de difração, esse aparato que a gente já usou nos nossos experimentos, né? E que tem essa capacidade de abrir o nosso espectro, certo? Então, em particular, o Fraunhofer ele tem um achado bastante interessante e intrigante para a época, né? Que é o seguinte: já se sabia desde a época de Newton, né? Então Newton já brincava com prismas lá em 1704, 100 anos antes disso, né? De que era possível decompor a luz do Sol em um espectro colorido, aqui parecido com o de um arco-íris, né? Mas o que Fraunhofer percebeu é que ao passar a luz solar por uma grade de difração, ele encontrava, sim, um espectro que seguia, né, a mesma sequência de cores já observada, mas ele encontrava linhas escuras nesse espectro, certo? E aí a primeira teoria dele foi que devia ser provavelmente algo relativo à passagem da luz solar pela atmosfera, de que de alguma maneira a atmosfera estava absorvendo parte desses gases, dessas linhas, né? Mas aí ele percebeu que não, que quando ele observava outras estrelas brilhantes no céu, esse padrão de linhas escuras mudava de lugar, né? E portanto não poderia ser a atmosfera terrestre, porque a atmosfera terrestre, ela em tese está lá com a mesma composição, né? Então já daí começava a se ter uma intuição, né, de que poderia haver, podia ser que essa ausência de linhas de alguma forma estava relacionada à natureza do corpo que estava emitindo luz, certo? Bom, nos anos seguintes, uma série de cientistas aí começou a brincar com essa história de, vamos olhar o espectro de luzes diversas, né?
Então podia ser, por exemplo, sódio que alguém queimava e ia lá olhar o espectro, né? Podia ser algum metal que alguém tentava fazer uma incandescência, e aí cientistas passaram a tentar observar esses diferentes espectros usando, por exemplo, uma grade de difração, né? Então o Herschel, que inclusive é o que descobriu a radiação infravermelha, né? O Talbot, Wheatstone, o Angstrom, Foucault, para citar alguns, né? Que faziam observações de espectro de chamas, arcoelétricos, faíscas, enfim. Mas tem aí uma dupla de cientistas que, de certa forma, é considerada bastante relevante nessa história, que é o Kirchhoff, ou Kirchhoff, né? E o Bunsen, né? O Kirchhoff, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido das aulas de circuitos elétricos, é o mesmo Kirchhoff, né? E em particular esses trabalhos do Kirchhoff foram feitos, podem ser até considerados os principais da vida dele, né? Das minhas leituras eu vi que as leis de Kirchhoff de circuitos elétricos foram desenvolvidas quando ele era ainda um estudante ali, isso acabou virando o doutorado dele, né? Mas o fato é que, assim, o Bunsen, talvez vocês já tenham ouvido falar por conta do bico de Bunsen, que é usado na química, né? E no fundo ele desenvolveu mesmo essa técnica de gerar uma chama muito forte em termos caloríficos, né? Que não tinha cor. Então eles conseguiam pôr aqui em cima dessa chama algum elemento que eles queriam observar o espectro, né? Então podia ser pó de sódio ou algum elemento químico, né? E a partir do aquecimento desse elemento, eles tinham aqui um aparato com uma espécie de uma fenda por qual essa luz passava. Essa luz incidia num prisma, né? E eles conseguiam observar a assinatura espectral dessa luz aqui, ou desse componente químico que estava sendo queimado, né? No fundo, isso aqui é um protótipo de um espectroscópio, né? Então, eles são considerados aí uma espécie de pais da espectroscopia, certo? O que é muito interessante disso é que Bunsen passou, por exemplo, a catalogar uma série de componentes químicos às suas assinaturas espectrais, né? E com base nesses estudos, o Kirchhoff também traz aí as leis de Kirchhoff, mas agora da termodinâmica, né? Então, essas leis, elas dizem que um sólido, um líquido ou um gás em alta temperatura, né, incandescente, ele vai emitir um espectro e esse espectro vai ser contínuo, ou seja, a gente vai ter emissão em toda a faixa de frequência aí, tá? Por outro lado, um gás, se ele for aquecido, né, e esse gás estiver com baixa densidade, ou seja, baixa pressão, esse gás ele emite linhas espectrais muito bem definidas. E essas linhas espectrais em locais definidos definem uma assinatura espectral que é particular daquele componente químico que forma esse gás, né? Ou daqueles componentes químicos que formam esse gás. Então, uma espécie de impressão digital dos componentes químicos que formam esse gás, né? Então, a gente consegue com isso descobrir que componentes químicos estão presentes aí. E existe... então, essas duas primeiras a gente pode dizer que a gente estaria observando um espectro de emissão, né? E nessa última a gente está observando um espectro de absorção, ou seja, que acontece quando a gente tem um corpo incandescente emitindo um espectro contínuo, mas a luz desse corpo incandescente passa por um gás mais frio, né? E esse gás vai absorver determinadas linhas espectrais. Que linhas espectrais são essas que esse gás absorve? São exatamente aquelas que ele emite quando ele é aquecido, tá? Então, novamente, a gente consegue descobrir a identidade desse gás aqui por conta das linhas do padrão de absorção de linhas aqui desse espectro contínuo, tá? Então, isso aqui é uma espectroscopia de absorção, né?
Então, o grande resumo da história é esse de que a gente consegue descobrir propriedades dos materiais a partir do espectro de radiação desses materiais ou de absorção, né? Então, a gente tem determinadas impressões digitais que falam sobre que componentes químicos compõem um determinado material por meio de um espectro de absorção ou de emissão. E o que o Fraunhofer observou lá com a luz solar nada mais é do que o núcleo solar que é incandescente, né, que está lá nas explosões ali, emitindo um espectro contínuo, né, mas uma superfície solar composta de determinados componentes químicos que, por ser mais fria, absorve algumas linhas desse espectro contínuo, e essa é a luz que a gente observa aqui da Terra. E a partir dessas linhas espectrais absorvidas, a gente consegue descobrir a composição da superfície solar, né? Dessa superfície fora do núcleo solar aí, né? Então, essa é a resposta que a gente buscava, né? Então, é assim, é por meio de medidas engenhosas como essa que a gente consegue descobrir do que uma estrela que está centenas de milhares de anos de luz distante de nós, a gente consegue descobrir do que ela é composta por meio de medidas como essa. Observando também o espectro da luz dessas estrelas emitidas durante bastante tempo, né? A gente consegue, às vezes, observar aquilo que chama de um deslocamento para o vermelho, ou seja, você consegue observar um espectro de uma determinada estrela se deslocando para a região de frequências mais baixas, um deslocamento para o vermelho, né? E é graças à observação desse fenômeno que a gente consegue supor que o universo, deduzir, né, que o universo continua se expandindo. E por que a gente faz essa dedução? Porque, bom, é o chamado efeito Doppler, né? Então, se você está num ponto de ônibus e vem uma ambulância tocando a sirene na sua direção, conforme ela se aproxima, as ondas que ela está emitindo de som, elas vão se chocando porque a ambulância está caminhando na direção de propagação. Então, a gente ouve um som cada vez mais agudo conforme a ambulância se aproxima. Por quê? Porque a gente tem várias frentes de onda se acumulando ali. Conforme essa ambulância passa e vai se distanciando da gente, a gente vai ouvindo um som cada vez mais grave. Por quê? Porque as frentes de onda continuam chegando até nós, mas elas estão cada vez mais espaçadas. Então, na prática, a gente observa isso como uma queda na frequência auditiva nossa, né? Uma queda na frequência sonora, a gente escuta como um som mais grave. O mesmo fenômeno é usado para entender, para deduzir que o universo continua se expandindo. Por quê? Porque a gente observa o espectro de uma determinada estrela distante e, com o passar do tempo, a gente percebe que esse espectro, a assinatura espectral dele continua a mesma, porque a composição da estrela talvez não tenha se alterado, mas que esse espectro está se deslocando para frequências mais baixas, ele está se deslocando para o vermelho. Logo, surge a hipótese de que o universo continua se expandindo, certo? Então, é bastante curioso, né, ver como que o desenvolvimento desses conceitos, eles contribuíram para a gente também entender um pouco de o que são esses componentes químicos, quais são as características deles e como que a gente consegue descobrir coisas sobre o nosso universo a partir desses espectros, certo? Então, nesse laboratório 4, o que a gente faz é usar um espectroscópio que não é muito diferente desse protótipo do Kirchhoff-Bunsen, né? Um espectroscópio didático, e a gente vai colocar aqui adiante do espectroscópio algumas lâmpadas de bulbo, uma lâmpada de mercúrio, uma lâmpada de vapor d'água, uma lâmpada de hidrogênio,
E a gente vai observar as linhas espectrais dessas lâmpadas.